Então, Klaus, queria te fazer uma pergunta. O que o motivou a estudar sobre esse assunto da Terra plana, né? Do terraplanismo? E qual a sua formação, acadêmica, né? Para te interessar a chegar nesse assunto, a Boa estudar noite. esse assunto? Tá bom, boa noite, Moélio. Obrigado pela pergunta. Então, o primeiro impacto que eu tive a respeito desse assunto foi um versículo que minha irmã compartilhou comigo. O versículo de Jó que fala que o céu é rígido como espelho fundido. Esse versículo, ele não despregou da minha cabeça, né? A minha formação é de exatas. Eu comecei a carreira com telecomunicações, avancei depois para engenharia elétrica, não cheguei a concluir engenharia elétrica por conta de questões de trabalho, mas continuei avançando na academia, me formei em administração, depois fiz pós-graduações e me tornei professor universitário. E assim, como professor universitário, cheguei a orientar diversos trabalhos científicos, então tenho formação na área de metodologia do trabalho científico, na área do ensino superior, mas não é científica na área de exatas, é científica na área da gestão. No curso de telecomunicações, eu aprendi a calcular a distância de antena para propagação de ondas de radiofrequência. Então, toda a minha mentalidade era formatada para considerar a curvatura da Terra, porque as antenas se escondiam depois da curvatura, né, vamos dizer assim. E quando eu ouvi pela primeira vez esse assunto, eu achei que era loucura. Mas o problema é que o versículo da Bíblia não era. E eu sabia que a Bíblia não errava. E aí eu tinha que resolver essa questão. Então, eu comecei a me aprofundar, encontrei outros versículos que também davam sustentação a esse entendimento, né? Esse domingo agora, por exemplo, o pastor Rafael pregou sobre Salmo 78 e ele chegou a citar esse versículo aqui. E construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Esse é Salmo 78 e 69. 78 e 69. Então, esse versículo aqui, ele é incrível, porque, primeiro, que relaciona o santuário de Deus com a firmeza da terra. No modelo convencional, a terra ela tem um núcleo líquido, né, de vários elementos derretidos ali, que gira numa velocidade diferente da crosta. Olha só. Então, o núcleo gira. Dentro da Terra há movimento. A Terra gira em torno de si e gira em torno do Sol, e o Sol gira em torno do centro da Via Láctea. É movimento dentro e fora da Terra. Tudo está se movendo. Um asteroide mais massivo que passe por perto vai interferir gravitacionalmente na Terra e a Terra pode se mover. Eu acho que naquela época do tsunami lá da Indonésia, parece que chegaram à conclusão que o tsunami mudou o ângulo de inclinação do eixo da Terra. O que está firme aí nesse modelo? Não tem nada firme nesse modelo. E aqui diz outra coisa. Aqui diz assim, ó, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Esse não é o único versículo que fala que a terra está firme. Tem um monte de versículos que falam que a terra está firme, mas versículos como esse me fizeram parar e analisar, cara, o que está acontecendo? O que está por trás disso? Né? E eu comecei a pesquisar o assunto. E aí eu comecei a me surpreender, porque eu iniciei pelos testes de curvatura, né? Os testes são simples. O pastor Danilo chegou a perguntar no encontro da semana passada se havia mais testes de curvatura. Hoje eu vou indicar um site para os irmãos que tem 99 testes, 99 vídeos de teste de curvatura. Às vezes no vídeo tem mais de um teste de curvatura. E o teste de curvatura consiste simplesmente no seguinte: de apontar a câmera na linha da superfície para identificar alvos que deveriam estar depois da curvatura e não estão. Essas distâncias variam de 33 quilômetros, 90 quilômetros, 200 quilômetros, 500 quilômetros, 1.000 quilômetros. É absurdo, é absurdo, né? Não tem como algo aparecer depois de 1.000 quilômetros na linha da superfície com o equipamento que fosse, porque tinha que ficar ocultado pela curvatura. Isso em si
né, já é assim assustador para alguém que tem a mente formatada dentro da esfera. A minha mente era assim. Então, eu passei 2 anos estudando esse assunto, né, de várias formas possíveis, para tentar entender como é que a natureza funcionava. Foi um reaprendizado, né? Foi um reaprendizado. Então, agora, vou apresentar para os irmãos um pouco do que eu encontrei a respeito da aviação, né? Que eu não tinha me aprofundado muito antes na aviação. Foi para trabalhar esse conteúdo com os irmãos que eu trouxe essa apresentação que eu vou terminar hoje, se Deus quiser, com os irmãos aqui. Mas, assim, as evidências disponíveis já dão conta de que a Terra não faz curva, né? Que a superfície da Terra não é curva, ela é retilínea. O relevo do continente, ele tem variações, mas quando você trata de volumes d'água, né? E aí entra em questão o mar, os oceanos, é nivelado. É tudo nivelado, o mar não faz curva. E para o nosso mundo funcionar dentro do modelo do globo, o mar tinha que fazer curva. Então hoje eu vou mostrar para os irmãos evidências de que isso não é assim, ou seja, de que a Terra seja curva, na perspectiva dos aviões, né? Porque esse foi o desafio da nossa primeira apresentação, que um dos nossos irmãos citou. Ah, não, mas a aviação dá conta de que a Terra não é plana. Não, mas muito pelo contrário. Ela dá muitas evidências de que a Terra é, de fato, sem curvatura nenhuma, que a Terra é completamente plana. Então, a gente começou esse conteúdo semana passada e eu vou apresentar o restante do conteúdo. Na semana passada, eu vou inclusive fazer uma revisãozinha com os irmãos. Está respondida a questão, irmão Hélio? Beleza. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com os irmãos. Então, deixa eu colocar aqui a apresentação funcionar. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Ela está em tela cheia ou está pequenininha? tá em edição. Agora está em tela cheia, correto? Ainda não. Tá Está carregando. carregando. Agora Cheio. sim. Perfeito. Então tá. Semana passada, a gente se comprometeu com esse currículo aqui, né? Tratar um pouco do texto bíblico. Hoje a gente já tratou de novo, né? Falar um pouco sobre os fundamentos da navegação, da geometria e da cartografia. O propósito é trazer conceitos que vão ser úteis para entender o que a gente vai ver na sequência, tanto a respeito de navegação, de uma forma mais genérica, para a gente compreender que, assim como nos mares, por exemplo, nós temos correntes marítimas, no ar também temos correntes de ar aéreas que interferem, né, no mundo da aviação. A geometria, a gente tratou um pouco os conceitos sobre a questão matemática da curvatura, que existe uma fórmula, que existe um cálculo que é possível se fazer, inclusive usando calculadoras dentro da própria internet, calculadoras de curvatura, que a gente consegue prever quanto, ou seja, qual é a altitude que vai ficar ocultada, né, a partir do avanço pela superfície da Terra. Uma maneira simples, depois a gente vai passar para usar de novo, uma maneira simples de entender o seguinte, que se alguém estiver no Polo Norte, para olhar algo que tivesse no Equador, seria impossível porque o raio da Terra, seria 6.000 e tantos metros, estaria ocultando, por exemplo, esse alvo de observação. E cartografia, a gente trabalhou um pouco a ideia de como é que o ser humano representa o mundo por meio de mapas, né? E hoje eu vou resgatar um pouco esse conhecimento, porque daqui para frente, quando a gente for falar de rotas aéreas, instrumentos dentro do avião e documento da NASA, a gente vai precisar desses conceitos para entender o que vai enxergar. Então, a gente tratou um pouco aqui semana passada do texto de Amós, né? Como eu comentei com os irmãos. Esse versículo está num contexto de revelação especial por parte do Senhor. É uma visão celestial que Amós está tendo do trono de Deus. E eu comentei com os irmãos semana passada que aquilo é palavra de Deus, né? O texto de Amós 9 é palavra de Deus, não é palavra de homem. E comentei também que aquela argumentação de alguns teólogos de que o que está apresentado no texto bíblico é a perspectiva do observador. Em outras palavras, meus irmãos, é dizer que esse pedaço aqui, ó, que é Amós 9,6, é palavra de homem, não é mais palavra de Deus. Porque isso aqui, o profeta foi abandonado às suas próprias capacidades, às suas próprias limitações, e ele falou do que ele
tinham a capacidade de enxergar sem nenhum tipo de interferência do Espírito Santo, porque é a perspectiva do observador. Não concordo com essa visão. Eu acredito que isso aqui, o profeta foi inspirado para colocar dessa forma na palavra de Deus. A gente comentou que, principalmente aqui no nosso grupo do Escatom, estudando Salmos e outras passagens bíblicas, a Bíblia não tem termos acidentais, né? A palavra de Deus, ela é muito precisa, cada termo é muito bem colocado e muito bem escolhido, não tem nenhum termo ali que foi colocado num versículo ou em algum contexto sem um propósito ou de forma descuidada por parte do Senhor. Assim, quase que é para não, vamos dizer, dificultar, né, o ser humano de entender alguma coisa, não. Há N coisas na Bíblia que a gente não vai conseguir entender nessa vida, só vai entender no mundo vindouro, e, e isso não tira, né, a inspiração do texto e a importância do conteúdo que está apresentado. E esse versículo não está sozinho. O que diz aqui, né, olha, que Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra, é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Então, esse conceito de que o Senhor Deus está acima da abóbada celeste, ele é comum entre muitos escritores bíblicos. A ideia da abóbada em si, do firmamento, né, que é o termo que a gente herdou do latim, né? A ideia do firmamento, ela é muito comum em Salmos e em diversas passagens bíblicas, e, e para que esse domo, né, esse firmamento, essa cúpula, essa abóbada, ela possa ser fundada numa superfície, obrigatoriamente ela produz um círculo nessa superfície, e a Bíblia fala desse círculo lá em Provérbios 8:27, fala também em Jó, acho que é 23:10, se não me engano, e de várias passagens fica muito claro que a Terra é redonda nesse sentido, né? Isaías 40:22, que o seu Deus está acima do disco da Terra, ou do círculo da Terra, então ele pairava sobre a superfície das águas, e a gente sabe que todo ajuntamento de água forma um nível, né? E então, assim, para mim, esse texto e os demais que tratam desse assunto são muito claros e não deixam menor dúvida sobre o formato que a Terra tem da perspectiva dos autores bíblicos. O irmão Elias leu um comentário de um autor de teologia, o Champlin, né, irmão Elias? Foi, E o Champlin. comentário dele foi muito esclarecedor, né, colocando que o entendimento do povo hebreu sempre foi esse aí que os irmãos estão vendo. Inclusive, a própria figura do modelo hebreu do nosso mundo é conhecida, estava registrada nas Bíblias mais antigas, e isso não é segredo para ninguém. E detalhe, não é exclusivo dos hebreus, tá? As nações todas tinham um modelo desse tipo: terra plana, com um domo de proteção e etc. Eu vou apresentar esse modelo de novo na sequência. Então, falando um pouco sobre navegação, eu comentei a história desse nosso irmão, que, baseado em Salmo 77:19, começou a pesquisar as veredas do mar e encontrou as correntes oceânicas. Foi ele que conseguiu construir as cartas náuticas, baseado em muita pesquisa, para tornar viagens de meses em semanas. Tá aí um exemplo aí das correntezas oceânicas, né, das correntezas, né, dos canais de Marítimos. movimentação. Oi? As As correntes, né? correntes marítimas, né? Isso, as correntes marítimas, muito obrigado. É isso mesmo. E elas são muito parecidas com as correntes aéreas, né? E no caso das correntes aéreas, elas são até chamadas de correntes de jato, né? Jet streams. E elas interferem muito na navegação aérea, porque também tirando proveito delas, os aviões conseguem ir mais rápido e chegar mais longe, tá? Uma coisa que eu apontei é que esse nosso irmão aí, ele fez esses trabalhos todos a partir de 1825 ou 1925? Deixa eu ver. É 1825, está aqui. Entenda o seguinte, ele está com a mãozinha aí num globo. Aí a gente pode achar assim, viu? Ele já sabia que era um globo. Mas eu vou colocar uma coisa para os irmãos, tá? Esse globo que está na mão dele aí não tinha confirmação nenhuma, tá? De evidências científicas. Ele foi uma escolha. É puramente matemático esse globo. Esse globo não é físico, ele é matemático, tá? Ele é uma aproximação esférica
da cartografia do que foi encontrado na superfície da Terra. Tá? E por que eu digo isso? Porque a primeira oportunidade de se verificar a curvatura da Terra, tá, foi a desse cientista aqui, do Auguste Piccard, em 1931, quase 100 anos depois. Então, veja, 100 anos depois, tá, em 1825, os telescópios tinham uma capacidade máxima de enxergar 100x. Então, 100 vezes, né, aumentar 100 vezes um alvo à distância. Em 1931, essa capacidade tinha sido muito superada. E esse cientista, Auguste Piccard, ele conseguiu bater o recorde de altitude a quase 16 quilômetros de altitude da Terra. E de lá, o que ele viu, registrado nessa revista aqui, que é a revista científica, ele colocou da seguinte forma: conforme suas palavras, a Terra parecia um disco plano com a borda virada para cima. Então, veja, o homem sobe a quase 16 km de altura e quando ele olha, o que ele vê é uma coisa plana com as bordas viradas para cima. Então, a confirmação científica deveria começar ali, tá? De alguém que tivesse visto de uma altitude considerável, que ele bateu recorde naquela época, ver a curvatura. Ele não viu curvatura. E não é só ele que não viu curvatura, não. Hoje eu vou trazer outros cientistas que também não viram curvatura, mas vamos seguir. Falei um pouco sobre geometria, tá? Só para resgatar. Os cálculos são feitos com base em fórmulas matemáticas, considerando refração e outros fenômenos que acontecem por causa dos gases da atmosfera. Considera todos os erros possíveis, tá aí, ó, as continhas estão aí. E nesse caso aqui, nesse vídeo, eu não vou mostrar de novo, mas ele precisava ocultar 137 metros, se não me engano, tá? Do alvo. Está aqui a confirmação aqui na calculadora de curvatura. Se os irmãos depois usarem esse link, vão poder fazer a mesma conta que eu fiz aqui. Então, o observador 1,80 m de altura, ou seja, alguém que está de pé olhando, vai ver um alvo a 40 quilômetros. Esse alvo precisa esconder 157 metros, que é essa partinha vermelhinha aí, ó, que os irmãos estão vendo, dessa simulação de uma esfera, de um pedacinho de esfera, tá? Então, o horizonte ia cobrir, né, ó, o horizonte curvo ia cobrir 157 metros do alvo. E não foi assim, né? Aqui o vídeo vai começar de novo. Eu vou deixar só o comecinho do vídeo, só para ilustrar. Então, ele repete aqui, os cálculos são do próprio vídeo. E ele mostra a cidade, certo? E a cidade aí, ó, ele vê da base ao topo, não tem nada ocultado aí. Tudo bem, então vamos seguir. Tá aí as fórmulas, tá? Tem até como fazer a fórmula no Excel, ó, se alguém quiser testar no Excel e fazer essa tabelinha aqui, ó, testando para cada distância possível, para saber quanto da curvatura, quanta curvatura ia ocultar. Aqui é o que eu falei para os irmãos, olha, se alguém tivesse bem aqui, ó, no topo, aqui no Polo Norte, tá? Por exemplo, o Equador estaria a 6.000 metros abaixo do horizonte, certo? Que é exatamente o raio da Terra. Mas assim, ó, observem que a curvatura essa curvatura aí que vocês estão vendo, é um desenho, ela é crescente, né? Ela vai ocultando mais e mais distância, né? Então aqui é uma tabelinha que demonstra isso e tal. Então, assim, o que se espera? Principalmente em relação aos aviões. Quanto mais eu subo, certo? Mais eu vejo, mas eu sempre vou ter a tal da curvatura. Eu sempre vou ter um limite para a minha visão. E o horizonte vai representar essa curvatura. Então, a gente fez aqui uma simulação em CAD. A gente fez, não, isso aqui é do vídeo do Martins, do canal Sem Hipocrisia. Ele fez essa simulação em CAD e ele conseguiu alcançar, né, ó, essa representação aqui, onde a 11 mil pés de altura, 11 mil pés, não, desculpa, 11 mil metros de altura, 11 quilômetros, que é mais ou menos a altura do voo comercial, o horizonte precisaria ter essa curvatura aqui que os irmãos estão vendo, ó. Certo? Então, essa curvatura tem que aparecer, e ela não aparece. Na verdade, o horizonte é esse cinza aqui, ó, sempre reto, sempre reto. E eu vou mostrar para vocês fotos mais altas, tá? Para os irmãos verem que é sempre reto. Então, aqui esse vídeo os irmãos já viram, curvatura do avião, depois os irmãos podem ver de novo, eu vou compartilhar a apresentação. E cartografia. Qual é a moral da história aqui da cartografia? Certo? A cartografia tem a seguinte moral: nós não temos um mapa real do nosso mundo. Essa é a verdade. Por quê? Tudo que nós temos hoje são projeções daquela esfera que os irmãos viram na mão do Mateu lá, tá? Do nosso irmão que encontrou os caminhos dos mares.
São projeções daquela esfera. Aquela esfera foi idealizada, e a partir daquela esfera, observem aqui, ó, à direita, por exemplo, ó, esse caso aqui. Estão vendo meu mouse? Vocês estão vendo meu mouse aqui? Ó? Eu estou mexendo no mouse, estão Sim, vendo? Beleza, ó. sim, Observa aqui, ó. Aqui pegaram a esfera e colocaram um papel aqui ao redor da esfera, e aqui mostra como é que funciona a projeção, ó, né? Para dar uma projeção aqui tipo a de Mercator aqui, ó, ou de Miller. Tá vendo aqui? É tudo baseado numa esfera. Tudo. Todos os mapas que nós temos são baseados numa esfera. Até mesmo a projeção azimutal equidistante, que é, vamos dizer, vou mostrar aqui para os irmãos, que seria essa projeção aqui, ó, tá vendo? A mesma que aparece no símbolo da ONU. Essa projeção, que é chamada de azimutal equidistante, ela também é uma projeção de uma esfera, tá? De uma esfera que até hoje não foi vista. Ela não foi vista. Eu vou provar isso para os irmãos. Então, assim, tudo que nós temos hoje são projeções de uma esfera. Então, são aproximações da realidade, tá? Aqui é um exemplo para os irmãos de como é que a gente pode manipular essas projeções do jeito que a gente quiser, certo? A gente pode colocar o Brasil ou a América Latina no centro e fazer todo o redor se adaptar, e fica assim, ó, a África, o tamanho que ficou a África, por exemplo. Né? Ou a gente pode colocar o Polo Norte, olha o tamanho que fica o Brasil, olha o tamanho que fica a África. Né? Ó. Então, olha aqui é a Austrália no centro. O resto aqui tá projetado de forma proporcional, matematicamente, a essa condição da Austrália no centro. E fica tudo distorcido. As coisas mudam de tamanho. Se os irmãos observarem, ó, a Groenlândia muda assustadoramente de tamanho, ela muda o tempo todo de tamanho. E essa aqui é a projeção azimutal equidistante. Eu posso dizer que isso é um mapa da Terra plana? Não posso dizer. Não posso dizer isso. Por quê? Porque isso é uma projeção de uma esfera. Por incrível que pareça. Essa esfera foi idealizada e a partir dessa ideia, tá, construíram uma projeção azimutal equidistante muito antes de aviões existirem. Compreendam isso. Quando vocês viram lá aquela imagem daquele nosso irmão com a mãozinha em cima do globo, aquilo é em 1825. Os aviões vieram muito depois. Os balões que subiram mais alto vieram muito depois também. Então, assim, nunca ninguém viu curvatura nenhuma. Todos os cálculos foram feitos com base em matemática. Eles não fizeram medidas. Não tem como fazer medida nessas proporções tão grandes. Mas, uma coisa interessante. Essa projeção parece se aproximar mais da realidade. E eu vou demonstrar por quê. E como é que os aviões demonstram isso, certo? Então, aqui é o mapa da projeção azimutal equidistante, como é que ele é feito a partir da esfera, e ele é usado também como o símbolo da ONU, certo? Ok. Um dia eu vou falar desse mapa aqui para os irmãos, tá? É o mapa de Urbano Monte. Olha a data desse mapa, 1587. 1587. Certo? Aqui ainda não tinha esfera. Olhem bem para esse mapa. Em 1587, não havia discussão ainda sobre terra plana, certo? Todas as nações, tá? Isso é fácil de mostrar, tá? Tem registro histórico. Egípcios, navarros, maias, incas, celtas, os chineses, até 1700 os chineses entendiam que a terra era plana, os egípcios, os hebreus, todos tinham o mesmo modelo de terra plana com a proteção de Deus por cima, que era o firmamento. Então, esse mapa aqui de 1587, de Urbano Monte, é uma visão única do mundo como ele conhecia, certo? Interessante é o seguinte, que pegaram isso daí, ó, e fizeram uma projeção, ó, para ficar parecido com a Mercator, certo? Mas um dia a gente fala mais desse mapa, eu só trouxe como curiosidade. Agora, esse aqui é interessante, eu vou comentar um pouco. Esse mapa aqui, olha só, ele foi usado quando? Durante a Segunda Guerra Mundial. Olhem o formato dele. Ele está mais próximo da projeção azimutal equidistante. E isso tem motivo. E eu vou mostrar isso para os irmãos. Ok? Então, vamos continuar aqui. Aqui é o vídeo. Pronto. Então, isso aqui é outra informação que eu vou dar para os irmãos. Observem.
uma das fotos da Terra, tirado em 24 de outubro de 1946. Meus irmãos, isso faz bastante tempo. A uma altitude superior a 104,6 quilômetros, dentro do programa Small Steps, tá? Isso aqui foi uma iniciativa de tentar observar a Terra mais alto usando foguetes, tá? Eles lançavam um foguete, o foguete tinha câmera e ia tirando foto. Olhem para esse horizonte. Olhem para esse horizonte. Retilíneo, tá? Agora, o que é engraçado? É que depois, para juntar as várias fotos, adivinha só o que eles conseguiram, vamos dizer, produzir. Meus irmãos, eles conseguiram produzir uma curvatura usando fotos de horizonte retilíneo, certo? Na verdade, matematicamente, se você pegar uma quantidade quase infinita de retas, você vai ter o quê? Um círculo, certo? Sem muita dificuldade. Isso é matemático. Então, mesmo com fotos mostrando o horizonte retilíneo, a construção da Terra foi feita com uma curvatura. Aí você vai dizer assim, não, mas isso com o tempo mudou, melhorou, porque o ser humano conseguiu chegar no espaço. E aí, tirou foto. Olha essa foto aí. Apareceu no iPhone, né, em 2008. Né? Olha só. Bola de gude azul foi o nome dessa foto. Então, o homem conseguiu tirar uma foto do planeta Terra. Olha o planeta Terra aí. Meus irmãos, por anos, a NASA apresentou essa foto como se fosse a foto da Terra. Só que tem um detalhe. Adivinha? Ela é falsa. Ah, não, isso é conspiração. Não, não é. Olha o que está escrito aqui. Blue Marble é o nome da foto mais famosa que se tem do planeta Terra. Mas você sabia que ela não é real? O site Observatório da Agência Espacial Americana, NASA, publicou no dia 6 de outubro de 2011 um artigo sobre essa foto, que mostra o nosso planeta e atualmente é a imagem padrão do papel de parede do iPhone, o smartphone da Apple. A surpresa foi saber que a foto não é real. Isso mesmo, é falsa. Na verdade, a foto com a maior resolução que se tem da Terra é uma composição feita por Robert Simon a partir de várias imagens da Terra. Num artigo publicado pelo próprio Simon, ele conta que uma das melhores surpresas da minha vida estava se transformando no seu novíssimo iPhone. Antes mesmo de ter sido ativado, olhando para baixo da tela e vendo uma imagem que eu tinha feito. A Apple escolheu a Blue Marble da NASA para a tela de boas-vindas, padrão do papel de parede, e eu não tinha ideia disso. Robert explica que, em 2002, seu colega chamado Reto, com esse sobrenome que eu não vou me arriscar a pronunciar, havia reunido mais de 10 mil fotos do planeta. Olha só. Cada uma com cerca de 300 mega. E com esse imenso material, criou, assim, uma única fotografia com 43.200 por 21.600 pixels, que, depois de removidas as nuvens e outras sujeiras, dos arquivos ficou com a cara da nossa casa. Meus irmãos, isso aí foi manipulado, certo? É a junção de mais de 10 mil imagens. E ele colocou no formato que ele queria. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Sabe o Google Maps que a gente usa? Que a gente pensa que é foto de satélite? Aquilo é foto de avião. Certo? Aquilo ali é foto de avião. Foto tirada de avião. Tá? E todas elas são bem planinhas, bem retinhas. Certo? Só que na hora de construir, o software dá conta de arredondar. E eu vou demonstrar isso para os irmãos. Bom, nesse caso aqui, o Simon confessou que essa foto aí esférica da Terra, tá, é uma produção manipulada por parte dele, usando 10 mil imagens diferentes do planeta, 10 mil fotos diferentes do planeta. Certo? Deixa eu contar a história desse astronauta aí, olha só. Tá? E eu vou tomar a liberdade de falar sobre ele, porque se a gente considerar que a ISS é uma aeronave, apesar de não ter um formato muito convencional, e está viajando acima das nossas cabeças constantemente, ela cabe, vamos dizer, numa apresentação sobre a aviação, certo? Ela tem aviônica, né? Ela tem lá
a, a, as condições dela de navegação aérea. Então, esse astronauta, ele escreveu um livro, tá? E ele lançou o livro no espaço, olha só que lindo. Um astronauta, um guia de vida para astronautas na Terra, certo? Ok? Esse é o livrinho que ele escreveu. O que tem de interessante nesse livro? Tá? E tá aí, ó. Isso aqui é o link do Google para os irmãos comprarem o livro, se tiverem interesse. Tá? E uma explicação do que é o livro. O que tem no meio desse livro? Tá? Ele tirou uma foto lá da estação espacial. Ele tirou uma foto da estação espacial e publicou no livrinho dele. Olha que foto linda. Os irmãos conseguem ver alguma curvatura? O detalhe, a estação espacial é a construção que voa mais alto que o homem pode usar, certo? Conforme informações disponíveis na internet, na NASA, etc., ela voa, ela viaja a 400 quilômetros de altitude. Meus irmãos, não tem nada mais alto que isso, certo? Assim, onde o homem esteja. E esse astronauta da ISS tirou essa foto. Olha que bonito, certo? O horizonte retinho, lindo. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou ter que tirar o som aqui, senão o YouTube depois derruba o canal. Deixa eu ligar aqui as legendas. Ó, tá aqui as legendas. Deixa eu trazer aqui, porque ele deu entrevista, meus irmãos. Esse astronauta deu entrevista. Que está no próximo vídeo. Mas aqui, ó. Ah, esse aqui é um teste de curvatura. Esse aqui é um teste de curvatura. Ah, tá. Esse teste aqui tem 1 km de distância. 1,2 km de distância. Tem 1.200 e poucos quilômetros de distância. É. Eu pensava que era aqui que estava a entrevista dele, mas está no outro vídeo. Tá aqui na sequência. Já a gente vê. No vídeo, o astronauta ele é entrevistado e ele afirma para o entrevistador que lá de cima o que ele enxerga é reto. Só isso. Então ele confirma o que ele viu na foto, tá? Isso aqui é uma imagem. Deixa eu tirar o áudio, senão o YouTube corta para a gente isso daqui. Isso aqui é uma imagem de um balão meteorológico, que mostra a mesma coisa que ele tirou foto lá da ISS. Isso aqui está um pouco mais baixo. Deve estar a menos de 100 quilômetros de altura, vamos dizer assim. E o horizonte é retinho. Igual a foto que aquele astronauta tirou lá da ISS. Tá, ó. Aqui tem vários vídeos juntos de balões meteorológicos. Ó. Olha que bonito. Aí os irmãos falam assim, não, mas parece que lá na beiradinha tem uma certa curvatura. Eu vou mostrar para os irmãos o que deveria aparecer se a Terra fosse de fato uma esfera, certo? E eu vou mostrar direto no Google. Ó, o horizonte é retinho, ó, retinho. Tá, deixa eu seguir, que senão não consegue ver tudo que a gente precisa ver. Tá, esse aqui é outro teste de curvatura. O irmão Fernando fez uma pergunta e para finalizar essa revisão aí a respeito da semana passada, eu trouxe essa simulação do que seria a transição de noite e dia, tá? No modelo da Terra plana. Porque ele perguntou, olha, se eu tenho o Sol, como é que o Sol ele só ilumina um pedaço da Terra de cada vez? É mais ou menos assim como os irmãos estão vendo, certo? A Terra, o círculo da Terra é grande o suficiente para que um lado fique iluminado e o outro fique escuro, certo? E não é só o Sol que viaja acima da superfície da Terra, a Lua também viaja acima da superfície da Terra, em velocidade diferente, inclusive, por isso que às vezes acontece eclipse, e Josué teve que pedir para o Sol e a Lua pararem, tá? Essa visão que os irmãos estão vendo aqui, ela é compatível com Salmos 19, por exemplo, tá? Com Josué, tá? Ela é compatível com várias passagens bíblicas que contam que quem se move é o Sol e a Lua, e não a Terra. E que a Terra está firme.
A gente tem Salmo 104:5 dizendo que a Terra está firme, a gente tem Salmos 93:1, 96, acho que é 5, todos eles dizendo que a Terra está firme. Né? Samuel, segundo Samuel também tem, dizendo que a Terra está firme, está firmada. O pastor José Soares quer fazer uma pergunta. Pode fazer, pastor. Irmão, desculpa, isso para mim era um assunto resolvido. Eu nunca acredito, desculpa a minha franqueza, mas eu nem nunca pensei em considerar a possibilidade da Terra ser plana. Sinceramente, eu estou sendo bem franco com o irmão, honesto, viu? Mas não estou te chamando de louco, nem nada disso, não. Estou dizendo, tá bem? Com todo respeito. Mas note bem, nesse modelo que o irmão apresentou aí, por que que a luz, o que que limitaria a propagação da luz? O Sol não teria intensidade suficiente para iluminar toda aquela parte que ficou escura, se ele girasse por cima ali? Se não há curvatura? O O que Sol não poderia está impedir que a luz distante da propagasse superfície. por, né, se ela ficasse girando, se a luz, uma determinada luz, ficasse girando em volta de uma superfície, o que que impediria que essa luz ela propagasse por toda a superfície? É Bom, uma pergunta, né? Não sei, talvez nem, né? Eu estou não, colocando aí. ela tem E, eu, resposta, Irmão Klaus. mas ela Irmão tem Klaus. resposta. Irmão Klaus. Se Oi, puder colocar-nos na tela e esperar um pouco, pode ser? posso. Porque eu também tenho umas duas perguntas aqui, mas eu vou esperar essa resposta do pastor José e eu faço as minhas. Tá Tá. bom? Mas eu preciso da imagem para explicar. eu tinha uma outra pergunta depois, se é possível, mas tudo bem. Tá. Então tá, em poucas palavras, tá? O Sol não está tão distante da Terra quanto a ciência convencional estabelece, tá? Ele está abaixo do firmamento, certo? Ele está abaixo do firmamento. O Senhor Deus, em Gênesis, ele estabelece o seguinte, que ele fez o firmamento, separando as águas de cima do firmamento das águas de baixo do firmamento, e colocou os astros dentro desse firmamento. A gente não sabe qual é o tamanho desse firmamento, qual é a altura dessa proteção, tá? Desse domo. Mas conforme o irmão Elias leu no livro do Champlin, semana passada, o entendimento hebreu, tá? É de que, de fato, o nosso céu era como se fosse uma taça virada para baixo. E a ideia da taça é que essa proteção em forma de abóbada, que é muito coerente, se a gente for imaginar, por exemplo, que a proposta da ciência convencional é de que a gente está exposto a um vácuo infinito do espaço. Né? Como é que esse vácuo não leva embora o nosso oxigênio, nossa água? Né? Então, são coisas assim que a gente nunca para pensar. No caso da luz do Sol, tá? Tem vários efeitos aí que precisam ser considerados. Primeiro, ele não está tão distante quanto a ciência convencional diz que ele está, porque na ciência convencional, no heliocentrismo, né, o universo tem distâncias assim de anos-luz, né? E o Sol está tão distante, tão distante, tão distante, que realmente, se a Terra fosse plana com o Sol tão distante assim, ele iluminaria toda a Terra de uma vez só, mas não é assim. Ele está muito mais próximo da Terra. Outra coisa, os gases atmosféricos eles funcionam como lente, então eles concentram ou dispersam os raios solares. A gente tem uma prova disso no pôr do Sol, por exemplo, tá? Quando o Sol vai indo embora e se distanciando, eu tenho um vídeo mostrando o Sol indo embora reto. Isso é fácil, o irmão pode fazer um passeio em Santorini, aquela ilha da Itália, né, que é construída em cima de um vulcão colapsado. A cidade fica bem alta e o pôr do sol lá é muito famoso. Se o irmão levar uma câmera com lente infravermelho e apontar para o sol do final da tarde, o irmão vai ver o sol indo embora reto, reto, reto. Esse vídeo está disponível na internet. Eu tenho esse vídeo, posso mostrar depois. O sol vai embora retinho para frente. Pelo efeito da perspectiva, a gente tem a impressão de que ele está descendo, mas ele está indo reto, tá? Ali, no finalzinho da tarde, o sol muda de cor. É interessante. Durante o dia, né, a gente tem uma percepção do sol mais clara. No final da tarde, ou no começo da manhã, ou ele é um pouco mais amarelo ou um pouco mais vermelho. Essa mudança de cor é por conta do efeito da lente atmosférica. Os gases atmosféricos fazem a luz se comportar diferente, ela refrata, concentra ou distribui de uma forma diferente. E isso também mexe na propagação das ondas luminosas. Outra coisa que também faz diferença, nós temos um campo eletromagnético toroidal que concentra o polo norte no centro desse disco da Terra
E assim, como se fosse uma rosquinha, tá? Essas vamos dizer, esse formato do campo eletromagnético que fica sobre a Terra produz como se fosse uma rosquinha com o Polo Norte no centro, certo? Esse campo eletromagnético também interfere na luz, tá? Também interfere em como a gente enxerga, né, tudo que a gente vê no céu, certo? Ele também faz diferença. A junção de todos esses efeitos, tá, produz essa divisão entre dia e noite, tá? Tem um outro vídeo que está na minha biblioteca. Ele é um vídeo de uma câmera que foi instalada no balão meteorológico, que foi solto durante a noite, Pastor José. Foi solto durante a noite essa câmera pregada no balão meteorológico, à noite. E ele vai subindo no escuro, até um certo ponto em que o sol aparece. Sendo que abaixo dá para ver que continua escuro e está lá o sol iluminando o outro lado. E embaixo da câmera está escuro. Então, assim, há uma divisão de dia e noite produzida por essa série de efeitos? Há. Eu sei explicar detalhadamente tudo? Não. Talvez ninguém consiga explicar isso completamente. Por quê? Porque esse conhecimento que a gente está avançando agora, tá, do modelo plano da Terra, vamos dizer, usando os recursos tecnológicos que estão à disposição hoje em dia, é tudo matéria nova. Tá? Por quê? Nós temos aí, desde 1600 e pedrinha, tá, todos os esforços na direção do heliocentrismo, na direção de se criar um modelo para justificar de que não existe um criador, que a Terra não foi o alvo principal da criação, que a Terra é um pontinho de poeira perdido no espaço insignificante, e que o homem precisa encontrar a verdade por conta própria, desconsiderando tudo que está escrito no texto bíblico. Dentro dessa filosofia científica que nós temos hoje, certo? Colocar a Terra bem distante do Sol é muito proveitoso. Porque no mundo onde nós temos um firmamento em cima da superfície terrestre, com uma proteção para as águas não escaparem, certo? Coloca Deus no centro do cenário. A única maneira de um modelo desse funcionar é a existência do Criador. E o modelo alternativo do heliocentrismo, ele traz exatamente essa outra ideia, certo? Então, assim, hoje há um certo esforço por parte de uma pequena comunidade científica que está tentando entender como é que esses fenômenos funcionam na Terra plana. Por exemplo, um exemplo simples. Nós temos a própria ISS. E eu creio que ela está aqui em cima, ela está girando aqui por cima do disco terrestre. Como é que isso funciona? Né? Como é que ela consegue se manter a uma certa altitude sem cair, certo? E sem gastar energia demais para se manter nessa altitude, ou seja, de forma que ela consiga se conservar ali, gastando o mínimo de energia possível. Tem uma série de teorias a respeito disso. Por exemplo, o que é o Sol? O que é a Lua? Isso tudo está em estudo hoje. Não há uma conclusão. Nem mesmo quem acredita no modelo, que a gente está chamando aqui no modelo hebraico, nem mesmo para quem acredita no modelo hebraico, quem entende da forma como está escrito assim no texto, tem consenso. Eu tenho amigos que também creem, né, no formato plano da Terra, que entendem que a Lua é uma coisa, que o Sol é outra, diferente de mim. Mas uma coisa eu digo, independente, só para concluir assim, independente, tá, de como é que o céu funciona, de como é que o Sol funciona, de como é que a Lua funciona, quando a gente olha para a superfície terrestre, ela não faz curva. Eu lhe mostrei ainda há pouco uma foto tirada pelo astronauta a 400 quilômetros de altitude. E o horizonte é plano. Então, assim, a superfície terrestre é plana. Está ali na foto. Está ali. Não sou eu que estou dizendo. O pastor viu na foto ali. Certo? Agora, como é que o resto funciona? A gente precisa descobrir com mais detalhes. Pois não? Irmão, você não acreditaria, seu irmão não acredita então que os homens estiveram na Lua? Não, de jeito nenhum. E essas fotos que nós temos, inclusive eu estou com uma foto aqui tirada da Lua, da Terra, então você não acredita? Agora, eu fico pensando assim, irmão, com toda a honestidade, qual seria o motivo? Qual seria o motivo? Porque para mim não muda nada o fato de se a Terra sendo redonda, tendo um modelo heliocêntrico do sistema solar. Eu não muda nada no aspecto da criação. Eu Pastor, não acho muda. que... Muda para um descrente, porque o descrente ele só consegue ser ateu no modelo heliocêntrico. Porque no modelo geocêntrico, no modelo da Terra plana, com firmamento acima, ele não consegue ser ateu. É preciso um criador.
Então, irmão, se alguém pegar um avião e sair daqui do Brasil e for ali, né, não vai dar uma volta, não vai chegar no mesmo lugar? Eu vou lhe mostrar já já. Isso está na sequência, certo? A gente vai ver avião voando e está na sequência. Eu lhe mostro isso. Lhe mostro bem mostradinho, com notícia de hoje, fresquinho, do avião que veio de Beirute até Guarulhos para trazer os repatriados do Líbano. Lhe mostro já já. Me dê só uns minutinhos. Essa resposta está pronta na apresentação. Não. Certo? Irmão Pois não, Deus, irmão Elias? é assim, eu também estou, eu já estou quase dizendo como Festo disse para Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então eu já estou igual Festo falando para você. Mas é assim, o pastor José falou de uma coisa que eu tinha pensado também, entendeu? E aí você já respondeu, né? O dia e noite, apesar que honestamente não me convenceu, mas eu ouvi a sua explicação, né? Agora, eu, uma coisa, como é que só a Terra é plana e o Sol é redondo, a Lua é redonda e só a Terra é plana, né? Então, é uma curiosidade minha. Segunda coisa, dos astronautas, um só falou que é plano, o resto ninguém falou nada, né? Então, assim, outra coisa, quantos cientistas de renome acreditam que a Terra é plana, em termos percentuais? Ah, tem 100, mas 5% é terraplanista, o resto não é. Então, assim, são argumentos que, a meu ver, eu acho que são muito fortes, né? Outra coisa, eu fico pensando, se a Terra é plana, se ela está aqui plana, em algum momento ela vai acabar. Na minha cabeça, eu fico achando, se ela é plana, acabar. Porque senão vai fazer a volta por baixo da Terra, né? Então, eu não consigo entender se nunca ninguém foi até o fim e ela acabou. É a minha dúvida. Posso responder? Pode, claro. Então tá. A respeito do dia e noite, certo? Do dia e noite. É, tem um vídeo, tá? De 2 horas. É um vídeo sem cortes, que é para as pessoas não suspeitarem de manipulação. De uma câmera, que nem eu expliquei para o pastor José, ligada no balão meteorológico, que vai subindo de noite, até numa certa altitude, que ela consegue filmar o sol, ela consegue filmar a noite de um lado e o dia do outro, em cima da Terra. A gente pode perceber ali que daquele lado é dia e desse lado aqui é noite. E detalhe, com horizonte plano. A luz vai até um certo ponto e dali ela não passa. Dali em diante é noite. Dá para ver claramente a divisão entre dia e noite nesse vídeo. Depois eu vou disponibilizar para os irmãos, vão poder assistir. Com relação aos limites da Terra, tá? Provérbios também traz para a gente que o Senhor Deus colocou comportas onde as ondas não passam, certo? Está em Provérbios. Depois eu posso achar a referência. Se duvidar, está em Efésios, não, desculpe, de Efésios, Provérbios. Está em Provérbios 8, tá? A referência também é Provérbios 8. Que o Senhor Deus colocou comportas, né? Para que as ondas não ultrapassassem os limites. E se eu vou compartilhar de novo a imagem aqui, só para poder conversar com a imagem na tela, para facilitar o entendimento, certo? Então, veja. Ah, tá aqui, ó. Essa foto aqui eu passei batido, ó. Isso aqui é outra foto da ISS, certo? Agora, o que que eu gostaria que os irmãos observassem? E por que que ela é tão diferente da outra? Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Isso aqui é um painel solar, certo? Isso aqui é um painel solar. Isso aqui é reto. Isso aqui é outro painel solar, isso aqui também é reto. Os irmãos estão percebendo que está tudo curvado? Isso aqui também é um painel solar e também é reto. Isso aqui não é torto, que nem está aparecendo aqui na câmera. É porque essa lente que eles estão usando aqui é uma grande angular. E ela vai deixar tudo redondo, certo? Olha agora a diferença dessa foto da ISS para essa foto da ISS. As duas fotos são da ISS. Tem diferença? Gritante, né? Agora, olha só. Com relação a cientistas, tá?
A comunidade científica hoje, ela está entregue a uma proposta evolucionista, ateísta, humanista. A gente não pode esperar que esse público tenha uma opinião comprometida de fato com a verdade. Quem já estudou como é que eles desenvolveram a teoria da evolução, certo? Todas as fraudes que eles encontraram, que eles imputaram ali no homem de Piltdown, no homem de Nebraska e etc., que eles chamaram de elos perdidos da criação, a forma como eles estabelecem as relações de causa e efeito, né? Que eles encontram uma flor com... Uma flor não, é uma bromélia. Eles encontram uma bromélia com a haste muito comprida e julgam que um inseto desenvolveu um espiráculo, uma espirotromba comprida o suficiente para sugar o néctar. Toda essa ideia deles é baseada em premissas falsas. Qual seria a possibilidade da comunidade científica, de maneira abrangente, reconhecer ou estar comprometido de fato com a verdade? Existem cientistas que compreendem esse modelo como correto? Existem. Existem. Certo? Existem. Um deles, por exemplo, é doutor em geofísica da USP. Foi professor da USP. E foi interessante isso. E foi na tese de mestrado, de mestrado não, desculpe, na tese de doutorado dele, tá? Porque ele fez doutorado em sismologia e ele precisava desenvolver um método ou um algoritmo para prever sismos, né? Prever terremotos. E ele usou coordenadas cartesianas planas e usou coordenadas esféricas. E o modelo de coordenadas planas foi muito mais assertivo que o de coordenadas esféricas, quanto que deveria ser o contrário. Porque usando coordenadas esféricas, iria se ajustar melhor à realidade da Terra e não se ajustaram. O que é interessante é que até ali ele era, né, devotado à ideia do globo. Quando ele terminou o trabalho dele, ele começou a raciocinar. O que eu encontrei aqui? O que é isso que eu encontrei? Daí em diante é que ele começou a investigar o assunto com mais profundidade e acabou descobrindo os testes de curvatura, que eu vou passar para os irmãos no canal com 99 vídeos de teste de curvatura. Testes, meus irmãos, de colocar um telescópio para frente e enxergar objetos que não deveriam estar ali e deveriam estar depois da curvatura. E isso deveria cantar muito alto para todos nós, porque é o que é visível, é fácil de ver, entendeu? E assim, demonstra que a Terra não faz curva, né? Então, assim, esses cientistas não estão comprometidos com a verdade. Eu não espero deles um reconhecimento, tá, do que está registrado, por exemplo, na Bíblia, né, a respeito de uma jumenta falante, a respeito da mulher ter saído de uma costela de Adão, a respeito de Jesus ter andado por cima do mar, a respeito da criação propriamente dita. Eles estão totalmente avessos ao texto bíblico. Então, eu não espero deles um comprometimento com a verdade, até porque se algum dia eles chegassem a reconhecer esse modelo que os irmãos estão vendo aí, eles estariam se entregando à verdade. Eles vão fazer isso. Irmão Elias, com relação aos limites do mar, tá? Se o irmão observar, aquela primeira foto que eu coloquei aqui, naquela primeira imagem, que tinha ali uma simulação do domo, né? Que é aquele cálice virado para baixo. Aquilo ali, meu irmão, é rígido, tá? É rígido e ele encosta na superfície terrestre. Quando ele encosta, ele forma esse anel branco aí que o irmão está vendo, ó, que é formado de gelo. E daí a água não passa. Daí, isso aí é o limite da água, certo? O mar não escorre, não tem por ele escorrer. A gente está preso dentro de um aquário, certo? Por isso que eu não acredito que o homem tenha ido para a Lua, tá? Mas não só por isso, tá? Com relação a outra pergunta, só um parênteses, tá, Pastor José? Pastor José, quando você olhar essas fotos aí do homem para a Lua, do homem da Lua, tente olhar embaixo do módulo lunar, tá? Porque o módulo lunar, ele tem um motor a jato que ele usa para atenuar o pouso, certo? Se o irmão já viu como é que os foguetes da SpaceX, do Elon Musk, pousam, quando eles ligam aqueles retrofoguetes, ele consegue descascar até o concreto da base onde ele vai pousar. Se o irmão olhar nas fotos que a NASA publicou a respeito do pouso lunar, pode olhar lá debaixo do módulo lunar, tem um foguetão daquele lá, tá? Tem um motor daquele ali. Olha embaixo a poeira, está intacta. Não tem poeira nem em cima dos pés da nave, tá?
Se o irmão pesquisar com um pouquinho mais de calma, o irmão vai ver que a luz lá é convergente, quando ela deveria ser paralela, ou seja, as sombras fazem assim, né? Ou seja, você tem mais de uma fonte de luz ali à Eu já disposição. ouvi muito isso. Eu já ouvi Mas é muito só isso. olhar as fotos. É só olhar as fotos. Já viram foto da Lua com folha de árvore do lado assim, tá? É tanta coisa, sabe? É por quê? Porque a mentira tem perna curta, tá? Agora, a respeito dos astros. Irmão Elias, o formato dos astros é uma incógnita. A gente assume que eles são esféricos. Que eu acho que isso foi isso que o irmão quis dizer quando ele disse que eles eram redondos. Porque redondo a Terra também é. É um círculo, é uma pizza, é um disco. Mas assim, a gente não tem certeza de como é que os astros são. Certo? É muito difícil de especificar como é que os astros são. Agora, seja qual for o formato que eles tenham, tá? Eles não foram criados iguais à Terra. A Terra foi criada antes dos astros. Compreende isso? A Terra foi criada antes dos astros. Os astros foram criados no quinto dia, se não me engano. Certo? Então, assim, como que o Senhor Deus fez os astros, né? E qual é o formato que eles têm, talvez a gente venha descobrir depois que a gente estiver com ele, lá nas bodas do Cordeiro. Talvez a gente vai estar mais perto lá, vai enxergar com mais facilidade. Mas, por enquanto, tá? Por enquanto, a gente não consegue ter certeza se eles são côncavos ou convexos, se eles são uma casca para dentro ou se eles são uma casca para fora. A gente não vê o outro lado. Na verdade, a gente tem muito pouco conhecimento efetivo a respeito do cosmos, tá? A respeito do que nos rodeia. O que é muito interessante é que a planicidade da superfície da Terra não tem relação com os astros. A gente verifica a planicidade da superfície terrestre com telescópio, com foto, com teste de laser. Eu tenho vídeo do pessoal testando a planicidade de volumes d'água com laser, de um lado para o outro, e o laser fica na mesma altura do lado do outro. Não deveria acontecer, né? Eu deveria ficar inclinado para cima, saindo pela tangente. Então, assim, é uma ideia realmente, vamos dizer, escandalizadora, depois que a gente está com a visão formatada, né, pela escola, e é assim mesmo. Na verdade, não só pela escola, mas por toda a mídia. O que a gente enxerga, para o que lado que a gente olha, tem um globo do lado, tem um globo por perto. A insistência nesse modelo, tá, é forte. Já já eu vou mostrar para os irmãos. Eu vi o irmão pastor José Xô, levantou a mão, já deu a palavra. Já já vou mostrar para os irmãos uma simulação do próprio Google a respeito da esfera da Terra. E vou mostrar os aviões em cima dessa esfera. E os irmãos vão chegar à conclusão se o troço é coerente ou não, tá? Já já a gente vai ver isso. Pois não, pastor José, pode falar. Bom, o telescópio Hubble, ele tem fotos de Saturno, ele tem várias fotos. Seria tudo isso, desse ponto de vista, uma conspiração? Então, toda essa. A gente está conversando aqui, trocando ideias, né? Então, eu estou aqui me colocando nesse sentido, né? Com ressalvas, né? Com ressalvas a respeito disso. Com todo respeito, viu, meu irmão? Viu? Com todo respeito, porque você tem estudado mais do que a gente nesse sentido. Então, eu fico olhando isso, todas essas. Então, seria. Não é? É difícil. É difícil você imaginar toda uma. Por exemplo, uma hora ou outra, uma coisa dessa vai vazar uma mentira, você não segura por muito tempo. Que a pessoa, toda a NASA, que é formada de tantas pessoas, todo esse povo com a mesma, sabendo a verdade e mentindo descaradamente assim, é uma coisa difícil de considerar. Também tem a questão, por exemplo, se você entra num navio, você nem precisa ir muito longe. Você perde de vista você perde de vista a Terra, a cidade, por exemplo. Você entra num barco e afasta um pouquinho, você já vai perder a cidade de vista. Agora, qual a razão seria se não fosse a curvatura da Terra? Perspectiva, distância e gases atmosféricos. Não, Ela mas está lá. Se o irmão colocar uma lente poderosa, o irmão vai enxergar a cidade lá no canto que o irmão deixou por muitos e muitos e muitos quilômetros. não precisa de afastar muito para perdê-la de vista, irmão. Mas é porque a nossa capacidade de visão é pequena mesmo, é baixa. A gente enxerga curto.
Se o irmão colocar uma lente, um telescópio, uma lente infravermelho, só para separar melhor as faixas de frequência de luz que a gente vai enxergar, é porque o pastor não estava aqui na reunião passada, que eu mostrei os vídeos, alguns vídeos de teste de curvatura, Mas, certo? só um argumento, irmão. Pois Eu não. tenho subido em montes altos. Subindo. E se não tiver um tempo com muita umidade, a gente consegue enxergar longe. Uma distância, olha, talvez aí cerca de 100 quilômetros. Você consegue enxergar. Isso eu já experimentei isso. Agora, se você afasta menos de 100 quilômetros no mar, você não enxerga mais. Então, é um argumento que eu estou colocando aqui, né? Tá. É, o pastor já chegou aí com um telescópio bom, uma câmera fotográfica que aumenta 125 vezes, por exemplo, para a praia, esperar alguma coisa sumir no horizonte, depois ligar a câmera e enxergar ela de novo? Não, nunca fez isso. Não. E se eu lhe mostrar um vídeo assim, o que, que o irmão vai achar? Não, olha, ainda assim eu teria minhas dificuldades, né? Eu imagino. Honestamente, De fato, olha, eu honestamente, compreendo, tá? eu não vejo assim. Eu Eu tô, já passei por isso, eu já estive aí, tá? Eu já estive aí. É difícil, não, é não, e assustador. honestamente, bom, né? Bom, tudo bem. Eu compreendo, não tem problema. Não, Deixa eu eu... não estou nem procurando o outro lado da coisa, não, porque não é um assunto bom, mas com todo respeito, né? Não, tranquilo, vamos continuar aqui, então. Então, aqui é uma outra representação de como é que as estações acontecem, tá? Quanto mais o Sol se Desculpe aí, aproxima... irmão Pois não, Klaus. irmão Elias. Desculpe, o pastor Lorival levantou a mão. Então, Vamos deixa eu ouvi-lo? tirar daqui. Pois não. Eu não vi a mão levantada, desculpe. Ei, tudo bem, irmão Klaus? Tudo bom, pastor? A minha dúvida é o seguinte, é muito simples. Pelo modelo que o irmão está mostrando aí, eu devia ver o Sol vindo de lado, sempre do mesmo lado, né? Mas eu não vejo. Eu vejo o Sol surgindo de um lado, ele passa por cima aqui e desce no outro. Então, essa é uma pergunta, né? Como é que o irmão explica isso? E outra, é, estão construindo aí umas rodovias no Brasil para favorecer a navegação pela costa do Pacífico para a Ásia. Então, isso não vai acontecer, né? Pelo jeito, pelo modelo que o irmão está apresentando, porque da costa ali do Chile para a Ásia não tem caminho. Então, vamos por partes, pastor. A respeito do Sol, certo? Então, essa imagem que eu estava mostrando aqui, ó, deixa eu colocar ela de volta na tela. Olha, observe o seguinte, ó. Conforme está escrito em Salmos, de que o Sol, né, é que se mexe, Salmo 19, o Sol tem um circuito, tá? Ele faz um círculo acima do disco da Terra. Esse círculo, ele pode ser mais próximo da borda ou mais próximo do centro. Aqui, os irmãos estão vendo aqui o branco aqui do meio diminuindo, porque o Sol está se aproximando do centro, tá? E aí ele faz verão aqui, no que a gente chama de hemisfério norte. E quando ele se afasta do centro, ó, ele tá descendo aqui no trópico, tá vendo? Aí faz inverno aqui no hemisfério norte, fica mais branco, neve. E aqui no sul, torra a gente, que a gente está torrando agora aqui, com dias de 33 graus aqui em Curitiba, que não foi esse o acordo que eu fiz quando eu vim para cá. Queria vir frio e não calor, mas estou sofrendo calor aqui. Mas tudo bem. Então, isso ajuda um pouco, pastor. Eu não sei se foi essa a pergunta que o pastor fez exatamente, porque às vezes o sol, a gente está observando ele vir do lado e à medida que os meses vão passando, ele muda a posição pela qual ele passa por cima da gente, tá? Esse efeito de variação da posição em que o sol passa, assim, considerando que ele sempre sai do leste, né? Mas ele passa ou mais para cima, ou mais para baixo, ele muda o ângulo. Até em casa dá para ver que a sombra das coisas muda um pouco de lugar. Acontece por causa desse efeito aqui. O Sol vai mais perto do centro, vai mais longe do centro, tá? Com relação a se a pergunta for com relação a ele sumir no horizonte, né, por que, que ele some e não baixa, né?
Deixa eu lhe mostrar uma coisa. Eu vou abrir aqui uma santa página. Deixa eu ver aqui. Vocês ainda estão vendo a minha tela ou não, né? Não. Não. Deixa eu só abrir aqui uma santa página aqui. Vou compartilhar de novo, então. Isso aqui é um efeito óptico, tá? É efeito de perspectiva. A gente pode observar isso numa ponte. é, é, Deixa eu ver aqui. Eu queria que tivesse algo mais próximo do que a gente vê no dia a dia. Pronto, tá aqui, ó. Imagine uma avenida com postes. Se a gente olhar em linha esses postes, eles vão parecer que estão declinando. Eles vão parecer que estão diminuindo a altura. Não estão. Todos os postes estão na mesma altura, mas parece que está diminuindo. Deixa eu ver se eu vejo aqui outro exemplo. Esse aqui está muito desenhado, né? Mas é mais ou menos isso, ó. Né? Ó, existe um ponto de fuga, tá? Que é esse tal do SPF aqui. Mesmo os prédios, se os prédios tiverem o mesmo tamanho, se você estiver aqui nesse ponto da avenida e olhar para frente, vai parecer que essa altura está diminuindo. Parece mesmo, não tem jeito, certo? Eu vou me esforçar aqui para mostrar para vocês. Irmã Liz, agora eu vou lhe contar um segredo, irmã Liz. Quando a gente vai fazer essas apresentações, eu monto uma apresentação especial para cada caso, certo? No caso agora é aviação. Mas essa aqui é a apresentação principal. Eu nunca consigo apresentar ela porque ela tem mais de 180 slides. Todos a respeito desse conteúdo. Então, as apresentações todas são filhas dessa apresentação mãe aqui. Então, aqui eu tenho o vídeo. E aqui eu estudo outras questões. Eu estudo aqui a gravidade, eu estudo um monte de outras situações que... Ó, aqui os modelos, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Olha os modelos ancestrais aqui, ó, egípcio, o nórdico, o hindu, o inca, o navarro, o hebreu, o maia, todos eles tinham a mesma concepção da Terra. Deixa eu ver aqui o vídeo. Do Sol se afastando. Só um minutinho. Esse aqui tá bom. Ó. Olha só que legal. Ó, isso aqui são fotos reais, tá? Olha essa ponte. Vocês nunca passaram por uma ponte assim, comprida? Ou entraram num túnel que olhasse para o teto e parecia que estava baixando o teto? Ó. Não parece que está baixando? Parece que está baixando. E isso é o efeito da perspectiva. Deixa eu procurar agora o Sol indo embora. Está aqui. Olha que lindo. A música é de praia, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer a tela ficar grande. Bom, acho que aqui vai dar para ver. Olha o Sol. Olha o comportamento do Sol. Olha ele indo embora. Irmão Carlos, deixa eu só um pouquinho aí. Eu posso falar uma coisa? Claro. Vamos lá. As duas coisas. Primeiro, eu já peguei uma estrada que tinha uma reta absurda e que realmente você olha no final, parece que a estrada acaba. Aquela reta. Que aí também concordo nisso aí que eu já peguei. O Sol, eu penso exatamente o contrário. Uma vez, numa praia, no Ceará, olhando o pôr do sol do alto de um monte, ao contrário do que você fala que o sol está se afastando em linha reta, a minha visão completa é que ele não está, ele está afundando lá embaixo na Terra, ele está subindo. A Terra está aqui, ao invés dele ainda afastar na linha reta, ele está fazendo isso aqui, ó. Está descendo
e se escondendo por baixo da curvatura da Terra. É a impressão que eu tenho. Porque É ele a não impressão que afasta. dá. Por quê? Porque eu estou falando isso? Porque se ele se afastasse em linha reta, na minha concepção, no meu pensamento, ele vai ficando menor, 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 fica tão longe, fica pequenininho. E na verdade não é assim. No mesmo tamanho que ele está, ele some na Terra. E mesmo aqui, por exemplo, eu moro no 10º andar. Quando eu vejo o pôr do sol, ele afunda para mim, o que eu vejo é ele afundando no horizonte, entendeu? Uhum. Eu Deixa vejo. eu mostrar, Eu também, deixa eu mostrar o eu vídeo passei aqui. anos e anos vendo o sol nascer. Eu gostava muito do meu quarto, eu podia ver ele nascendo, e sempre foi assim: vai surgindo a calota do sol, né? Primeiro vem a claridade, aí depois vai surgindo a calota, vai surgindo, vai formando a bola, até que eu não conseguia mais olhar para ele de tanta intensidade. Então, sempre, eu nunca vi ele vindo lá do infinito e surgindo, e nunca vi ele indo embora também, é sempre abaixando e subindo. Sempre Eu essa também. visão que eu tive. Não, é isso mesmo. A perspectiva, ela dá essa impressão para a gente, é natural. É assim que funciona, é assim que a gente enxerga o mundo. Mas olhem isso aqui. Isso aqui, ó, é uma experiência bem simples, tá? Ele está mostrando como é que ele montou o aparato aí. Ele colocou um nível, uma câmera, numa mesa. E agora ele vai mostrar o que ele está fazendo. Ele vai colocar essa bolinha, ó. Observaram o que aconteceu? A bolinha não foi para debaixo da mesa, certo? Mas a primeira coisa que some da bolinha, ó, é a parte de baixo, ó. Olha aí, ó. Parece que ela está se pondo. Isso é um efeito óptico. Essa pessoa está num campo de futebol americano. Ela está andando para frente. Isso é uma câmera no chão. Olha aqui, ó. Ela começa a sumir de baixo para cima. Não tem nada de especial nessa imagem. É uma câmera no chão e a pessoa andando na frente da câmera no lugar reto. Isso aqui não é torto, é um campo de futebol americano. Isso aqui é reto, é plano. Olha aí, ó, ela está sumindo de baixo para cima. E vai chegar num ponto que ela vai desaparecer completamente. Esse é o mesmo efeito do Sol, é o mesmo efeito dos barcos no mar. Olha aí, ó, ele vai se agachar e vai sumir. É um buraco? Não é um buraco, ele está reto ali no chão. Só que o efeito óptico faz isso. Aí ele vai voltar. É plano isso daí. Não, a gente foi educado e ensinado a enxergar de uma certa forma, e a gente mantém essa mentalidade porque a gente nunca viu nada diferente. Eu estou mostrando para vocês aqui agora, olha. Olha como é que funciona. Isso é um campo de futebol americano, o cidadão está andando para frente e para trás nesse campo de futebol americano, e ele some. Ó, vamos ver como é que é esse agora. Olha, ó. Ó, é um carrinho num piso reto, ó. Ó. Já já essa bolinha aí, ó, que ele está filmando, vai desaparecer como se fosse o sol. Isso é um piso reto. Ali, ó. Lá está a bolinha sumindo. Ó. É a mesma observação que a gente faz dos astros, do Sol, da Lua, a forma como ele se aproxima, a forma como ele se afasta. É a perspectiva. Isso aí a gente viu em cima de uma mesa, a gente viu no campo de futebol americano e agora num pátio de uma fábrica, aí, talvez, não sei. Mas, ó, sumiu e daqui a pouco o rapaz vai voltar. Então, assim, e é o Sol, ele vai mostrar o Sol, que é exatamente o tema desse vídeo aí. Então, assim, é, é assim que a natureza funciona, tá? Essa mentira da Terra esférica, ela foi construída por uma mente brilhante. Porque muita coisa no modelo da Terra esférica parece funcionar na vida real. Só que se você olhar com mais calma, você observa que não funciona. Me permitam avançar para a questão dos aviões, que eu vou lhe mostrar um exemplo bem simples, exemplo de hoje, inclusive, tá? Só abrir espaço aqui, voltar para a minha apresentação original lá. Hoje, a,
A Força Aérea Brasileira resgatou 277 brasileiros e alguns animais que estavam no Líbano, em Beirute, querendo escapar da guerra com Hezbollah, né? De Israel com Hezbollah. E eles fizeram um voo. Aqui é um caso interessante. Outro dia eu vou citar esse caso, mas eu vou logo citar esse aqui. Então, essa notícia aqui é de hoje. Deixa eu colocar ele grande aqui para todo mundo ver. Essa notícia é de hoje, tá, meus irmãos? Hoje eu escutei isso aqui no rádio, eu procurei a notícia. Pode observar que a data é 8/10/24, tá? Então, esse avião, olha, ele repatriou aqui os brasileiros, tá? Agora, olha que interessante. Ele saiu de Beirute, tá? No Líbano, e fez escala onde? Portugal. Lisboa, em Portugal, certo? Como é que a gente vai olhar isso, tá? Os irmãos conhecem esse programa aqui, o Google Terra, Google Earth, que ele mostra a esfera do nosso planeta, né, com bastante aspas aqui, ó. Eu tô com ele aqui aberto, ó. A gente pode girar a esfera, pode observar, pode fazer e acontecer, certo? Pode fazer e acontecer. Então, só para antecipar, eu já fiz algumas rotas aqui e coloquei na apresentação para os irmãos verem, tá? Então, a primeira rota que eu vou... Porque assim que eu ouvi, eu já me manquei. Cara, que interessante. Veja, eles saíram de Beirute e foram fazer escala em Lisboa. E depois foram para Guarulhos. Guarulhos aqui, ó, no sul do Brasil, certo? O percurso que eles fizeram na esfera é esse aí que vocês estão vendo. E vejam, isso aqui não é uma projeção, tá? Esse Google Terra, ele se propõe a ser uma simulação. Qual é a diferença? A projeção tem uma conta matemática que distorce, por exemplo, ou as bordas ou o centro do que ele está projetando, certo? Ele vai projetar no anteparo e vai ter distorções. Isso aqui é uma simulação, não se propõe a ter distorções. Isso aqui é um modelo do que é real, certo? É um modelo, vamos dizer, nas mesmas condições e proporções. Apresenta o mundo de uma forma esférica, tá? E se propõe a apresentar a realidade, certo? E observe, ó, tá aqui Beirute, pertinho aqui dele de Chipre, em cima de Israel. Tá aqui Lisboa e ele desceu aqui para Guarulhos. Isso aqui é foto que eu tirei do Google Terra. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Os irmãos se sentem confortáveis com esse roteiro aí que ele fez? Não parece estranho? Porque, veja, ele podia ter feito isso aqui, não podia? Ter saído do Líbano direto para Guarulhos. Vai me dizer que aqui, ó, não, tudo bem, não tinha combustível suficiente no avião para o avião voar tudo isso, então eu tinha que parar para abastecer. Mas vem cá, não tem gasolina de avião aqui na África, não? Aqui na Nigéria, aqui no, sei lá, nesses países aqui da África, aqui? Não tem gasolina de avião aqui? Ele não podia abastecer aqui nesse caminho? Porque, veja, aqui do ladinho aparece informações da rota, tá? Aqui, indo direto, são 10.700 quilômetros, certo? E aqui, ó, são 11.900 e pedrada. Então, ele rodou 1.200 quilômetros a mais para abastecer. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Agora, deixa eu mostrar para os irmãos aqui, ó. Olha que bonitinho. Nessa projeção aqui, azimutal aqui distante, que não é o mapa da Terra plana, quero deixar reforçar isso, tá? Mas é uma projeção que se aproxima desse mapa. Inclusive, foi o mesmo mapa usado nos aviões da Segunda Guerra Mundial. Olha a diferença. Olha esse voo como é que fica. Indo de Beirute, ó, tá aqui ampliado, ó. Indo de Beirute, aqui, ó, pertinho de Israel, até Guarulhos, que fica bem aqui, ó. Olha o que está exatamente no meio do caminho. A Península Ibérica. Lisboa está aí. Aqui faz sentido. É só nesse voo? Não. Em quase todos os voos. Deixa eu mostrar mais um aqui, ó. Esse aqui, ó, bem legal. Isso aqui foi uma emergência. Essa senhora entrou em trabalho de parto muitas semanas antes do que era para entrar, num voo de 19 horas, de Bali até Los Angeles. Está aqui a matéria da época, ó. Certo? Ela teve o filho, ela deu luz a uma criança a 30 mil pés de altura, tá?
no voo de 19 horas. O que é interessante, certo? É que o voo de Bali para Los Angeles, tá? Teria 19 horas de jornada, né? Entretanto, depois que a mulher entrou em trabalho de parto, tá? Depois que a bolsa d'água rompeu, né? De forma surpreendente, ou não esperada, né? 6 horas depois que o voo tinha começado, o avião teve que fazer um pouso de emergência. Onde? No Alasca. No Alasca. Agora, vamos ver esse trajeto, tá? Aqui ficou muito grande, mas Bali está aqui, tá? Bali é a origem dessa linha que vem até aqui Los Angeles. Ó. Aqui é Los Angeles, tá? Vem cá, mas no Alasca. Ele fez pouso de emergência no Alasca. Não tinha outro lugar mais próximo para ele fazer esse pouso de emergência. Não tem nenhuma ilha aqui no meio do caminho. Agora, se você olhar no mapa da projeção azimutal equidistante, olha onde é que fica o Alasca aqui, ó. Do ladinho da rota dele. Ele estava vindo aqui, ó, e pôde fazer essa passagem. São só esses exemplos? Não. Diversos exemplos. Olha esse exemplo aqui, tá? Ele vai de Miami até a Austrália. Olha aqui. No globo, né, na esfera, olha, ele vai até Seattle, faz uma escala e depois vai para a Austrália. Isso aqui faz sentido? Por que ele não passa aqui direto, não vai e faz escala no México, talvez? Aqui, ou aqui, sei lá, essa pontinha aqui dos Estados Unidos? Por que ele não vai reto? Por que ele faz esse bico aqui em Seattle? Aí quando a gente olha o mapa da projeção azimutal equidistante, aí faz mais sentido. Ó. Olha o Seattle aqui, ó, no meio do caminho. Que interessante. Aqui Seattle está no meio do caminho. Tem outros exemplos? Tem. Esse aqui, ó, ele vai de Doha, no Oriente Médio, tá? Faz escala em Roma, na Itália, e depois ele vai, eu acho que o destino final aqui era América do Sul, acho que Argentina, Buenos Aires. Aí ele faz esse bico aqui na Itália. Isso faz sentido? Isso faz sentido? Aí quando você olha na projeção azimutal equidistante, olha aqui Doha, olha aqui Roma, e olha aqui Buenos Aires. É uma linha reta. Então, é aquilo que eu tinha falado no começo para os irmãos. Nós não temos um mapa, tá, oficial que mostre exatamente as proporções da Terra plana. Nós não temos. Mas essa projeção parece se aproximar. Porque ela dá sentido a rotas aéreas que na esfera não fazem sentido. Parecem desvios. E aqui não. E assim, não dá para dizer, tá, que tem alguma coisa aqui que a gente não está observando. Não, isso aqui é uma esfera que se propõe a ser a esfera da Terra, tá? Não se propõe a ser outra coisa, se propõe a ser a esfera da Terra. Isso aqui é uma simulação do Google para a esfera da Terra. E tem esse bico aí em Roma. Que sentido? Não faz sentido. O sentido está aqui. Aqui está em linha reta. Aqui Roma fica no meio do caminho de fato, para fazer a escala. E está aqui, olha o mapa da Segunda Guerra. Aí faz sentido. E fizeram bem os militares usarem esse mapa aí, porque provavelmente se eles quisessem usar algum modelo de globo, eles iam se perder no meio do caminho. Eles iam chegar em conclusões erradas. Então, esse mapa aqui da projeção azimutal equidistante, ele se aproxima do formato real do nosso mundo. E as rotas aéreas dão esse entendimento. São prova disso. Vou mostrar outra coisa. Isso aqui, tá, é uma foto lá daquele site, tá, do Google Terra, a uma altitude de 400 quilômetros. Essa é a visão que deveria ser observada da Estação Espacial ISS. Olhem para essa curvatura aqui, ó. Olhem para essa curvatura. O horizonte tinha que ser assim, tá? Tinha que ser assim. E a foto que o astronauta tirou é essa. Parece, chega perto, não chega. Não chega, tá aí, não chega. Essa curva aqui, ó, que deveria representar a realidade, ela não existe na realidade. É falsa. É mentira. Por que esses homens estão mentindo? Tá? O mundo jaz no maligno. É por isso que eles estão mentindo. Porque se o mundo todo chegasse à compreensão de que a Terra, na verdade, não é uma esfera girando louca no espaço, que ela fosse uma construção plana, que nem o texto bíblico comenta, tá? Você não ia poder tirar o Criador da jogada. O Criador ia ter que estar presente. E as pessoas não têm que enfrentar um Criador.
Mas nesse modelo aqui, ó, não tem criador. Esse modelo aqui ocorreu tudo no acaso, né? Foi acidental. A vida aqui, nesse modelo, é acidental. Nesse aqui, não é não. Nessa foto aqui, há um criador que fez a superfície terrestre compassando a face das águas, como diz lá em Provérbios 8:27, né? Que fez o círculo sobre as águas, como diz lá em Jó, se não me engano, 23:10. Isso aqui corresponde ao texto de Amós, né? Que o Senhor Deus fez as suas câmaras na cúpula que fundou na superfície terrestre. Por quê? Porque forma um círculo, que é uma figura geométrica plana. Então, isso faz sentido. Tá, esse aqui é o canal, tá? Que eu tirei alguns desses exemplos aqui, os dois últimos aqui, de rotas aéreas. Aqui tem 16 vídeos sobre rotas aéreas, mostrando como é que seria no modelo da esfera e como é que é em cima da Terra plana, e comparando para ver qual que fazia mais sentido, tá? Ele também tem, olha aqui, ó, 99 vídeos sobre teste de curvatura. Então, assim, para acessar esse canal, basta digitar evidência, @evidência7, que nem está aqui, ó. Se digitar isso aqui no YouTube, @evidência7, vai achar esse canal. E lá na lista de playlists, vai achar aqui, ó, o canalzinho dos 99 vídeos. O único demérito aqui que, na minha opinião, tá? Esse canal tem é que o apresentador desse canal nem sempre usa palavras de tão alto calão. Eu acho que ele fica tão frustrado com tanta mentira que ele vê, ele acaba se excedendo e usando palavras não tão polidas, vamos dizer assim. Mas tirando o palavreado dele, o que ele mostra é a verdade, é a realidade, nesses vídeos aqui de teste de curvatura. E aqui tem testes de 200 quilômetros, de 500 quilômetros, de 1.200 quilômetros, em teste de toda a distância possível. E, meus irmãos, essa questão que foi levantada aqui, que a gente está no barco e vê tudo sumindo, use o equipamento correto, você vai ver tudo de novo, por uma longa distância. Vai ter um limite, que nem naquele vídeo que a gente assistiu do rapazinho indo para longe da câmera e se aproximando da câmera. Há o limite da perspectiva. Mas eu garanto que com o equipamento certo, você enxerga muito mais longe, porque na verdade não tem curvatura. Bom, irmão Elias, me diga aí como é que a gente faz, porque aqui faltam 2 tópicos: instrumentos e falta o tópico documentos da NASA, tá? Como é que a gente faz? Continuo? Se não, né? Hoje não, chegamos já no nosso horário, né? E aí, coloca nós todos na tela, de volta, por favor. Coloco. Esses 2 tópicos, eu não sei se você tem uma previsão de tempo deles. Eu acho que uns 20 minutinhos eu consigo terminar. A gente pode fazer na semana que vem, o pastor Evaldo volta. Então, ó, a gente entrando 8h35, então estando esse mesmo pessoal aqui, a gente já começa com você, pra você terminar os seus 2 tópicos, e aí em seguida o pastor Evaldo assume. Perfeito. Assim, eu ia tirar foto, mas eu vi que o Hélio tirou foto. Hélio, depois você joga no grupo a foto que você tirou, tá? Porque assim, eu tô igual o pastor José, né? Eu tô aqui, eu tô descrente também, entendeu? Azul. Porque realmente tô. Mas tudo Só bem, queria, vamos. só queria esclarecer a versão que o Salmo 78:69, que o Klaus usa, porque a minha não aparece a palavra firme. Não, É a né? Ara. Então, às vezes, cara, porque às vezes o termo, os termos, aquilo que a gente fala, você tem que olhar lá na língua hebraica para ver o que é usado, as possibilidades, para ver a palavra corretamente, fazer uma exegese do texto, porque a tradução muitas vezes ela não é fiel, né? Então ela dá opções. Então, se não fizer uma exegese do texto da palavra no original, para pegar o sentido correto, às vezes pode dar margem a outras interpretações. O tema é muito interessante. Você não é o único que é terraplenista, né? Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Agora que estou ouvindo falar no meu prédio, tem um que é terraplenista, entendeu? E me arrumou um livro para eu ler também. Enfim, vamos que vamos, né? Ô, Elias, Oi. só uma coisa. Esse termo terraplanista, eu tenho ouvido desde o tempo do Bolsonaro. Quer dizer que
diziam, os esquerdistas, que Bolsonaro é um terraplanista. Então, tem um colega meu que é da esquerda, ele falou para mim, Hélio, você é terraplanista também, não sei o que e tal. Então, eu tô ouvindo desde que Bolsonaro entrou no governo, entendeu? Tá Desde bom. 2019, né? É, tá bom. Irmãos, muito obrigado. Semana que vem, outros irmãos estarão de volta. O irmão Amir não pôde participar hoje, o pastor Evaldo volta. Pastor Ulisses também mandou recado, pastor Danilo, vários irmãos mandaram recado dizendo que não podiam participar. O pastor Dilson passou por uma cirurgia, ele até entrou, mas ele mandou recado aqui no particular que não estava se sentindo bem, acabou saindo, mas se Deus quiser, semana que vem eles vão estar também, tá bom? Amém. Então, muito obrigado a todos aí. E o pastor José tá com aquela carinha tipo assim, não, eu não vou acreditar de jeito nenhum nisso, pastor. Tá com o som. Não, não, meu irmão, todo respeito, né? Todo respeito, nós, né? Não, Não, todo mas meu pastor, respeito e consideração ao irmão Klaus, que tem estudado o assunto, né? Viu? A gente tem ressalvas, mas com todo o nosso respeito. Amém. lógico, mas pastor, aqui a gente fala mesmo, viu? Aqui a gente ninguém alivia não, nós pegamos pesado. Então o cara tem que provar mesmo, e a gente tem que aceitar, "Ah, não, aqui não tem essa não." Tá bom. Eu vou pedir, por favor, que o pastor Lorival nos despeça com uma oração. Pode ser, pastor? Por favor. Sim. Amado Deus, Pai querido, queremos, Senhor, agradecer esse tempo que passamos juntos, estudando, considerando as diversas informações que a vida nos traz, nos apresenta. Realmente a fé exige que nós contemplemos coisas que não estamos acostumados e pedimos que o Senhor esteja nos orientando para que possamos conhecer a verdade e nos firmar no teu caminho e continuar, ó Deus, crendo cada vez mais na, na tua criação, no teu poder, na mente maravilhosa do Senhor em nos revelar coisas magníficas, assombrosas, coisas terríveis, maravilhosas. Então, queremos sim, Pai, continuar com a nossa mente aberta e submissa ao Senhor para aprender o teu caminho. Nos concede, Pai, uma boa noite de repouso e nos ajuda a descansar para amanhã estarmos aptos para viver mais um dia para a tua glória, se assim o Senhor nos permitir. Amém. E te louvamos por tudo, especialmente pelo irmão Klaus, que nos trouxe o estudo, pedindo também que outros venham a ter essa mesma disposição. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Boa irmão noite. Klaus. Boa Muito noite. agradecido. Obrigado, Muito Cláudio. obrigado, Eu que irmão agradeço a Klaus. atenção de Obrigado. vocês. Até Muito Obrigado, terça. obrigado. irmão. Obrigado.